Sou eu aqui novamente com você, aluno da Mediação Tecnológica Rondônia, a professora Tabita Maciel, mais uma vez aqui com vocês. E a nossa aula de hoje é a nossa aula de revisão, tá? E aí, joga na tela o que a gente vai revisar. Nossa aula 8.2, galera, o tempo geológico. E o que a gente falou? Muitas informações nessa aula, né? E aí, nessa aulinha, a gente viajou no tempo, retrocedeu ali um longo percurso, né? Falando do tempo geológico. E aí, a gente viu que existe uma diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico. Olha aqui para mim, pode botar eu aqui. O tempo histórico e o tempo geológico e o tempo histórico, vou ficar aqui no meio, pronto. Eles vão marcar situações diferentes, mas eles vão todos se encontrarem lá na frente, porque eles vão estar contando uma história, tá? No tempo geológico, o que a gente tem? As transformações que a Terra, o solo, tanto na parte interna quanto na crosta terrestre, foram sofrendo ao longo do tempo. E essas transformações mudam todo o contexto também dessa parte externa e da parte da vida, né? Que está ali sobre essa crosta terrestre, tá? Então, há essas influências. O tempo histórico, aqui, ele vai marcar a narrativa de todas as formas de vidas, né, mais evoluídas que estavam aqui, como que eram essas civilizações e quais impressões essa civilização deixou aqui na Terra, né? Deixou registrado para a gente conseguir compreender um pouquinho. Nem tudo, existem muitas falhas, né, ainda existentes em relação a algumas explicações, algumas passagens de vidas aqui na Terra. Infelizmente, existem algumas espécies de seres vivos que hoje, nesse exato momento, estão entrando em extinção, que a gente nem conheceu e, infelizmente, já deixaram de existir nesse exato momento. Esses eventos estão acontecendo, né? É a vida continuando o seu percurso. E aí a gente tem, então, esse tempo histórico e o tempo geológico para nos ajudar a contar as histórias do que existiu e do que nós somos hoje, tá? Vamos lá. Então, você teve aí o registro, né? A gente tem o registro dos fósseis, tanto na relação à espécie humana, né, nos crânios, quanto também aos fósseis, processo de folização acontecendo com mais variados animais, invertebrados e vertebrados. E aí a gente falou sobre a divisão do tempo, onde a gente tem os éons, nós vamos ter as eras, nós vamos ter os períodos e nós vamos ter, então, toda a consequência de eventos acontecendo dentro de cada um desses períodos, tá? E a gente também tem, infelizmente, nesse processo histórico, nós vamos ter aí a extinção de uma grande variedade de animais, tanto na era paleozoica quanto na era mesozoica, você teve a extinção de várias espécies de seres vivos, vermes, né, moluscos, equinodermos, né? Várias espécies de seres vivos deixaram de existir. E aí a gente pontuou na aula que as principais fontes de extinção dessas espécies justamente seriam a extinção, né, o desaparecimento, a perda dos hábitats, predadores em excesso e diminuição de alimentos. Tá, galera? Então essa foi a nossa aula 8.2 de revisão e eu te aguardo na nossa atividade. Segura aí, vamos lá? É isso aí, estamos aqui. Vamos lá para a gente, o que realmente interessa, que é como que eu posso aplicar ou como que eu posso encontrar esse assunto abordado em algumas perguntas, em algumas questões dentro da biologia, tá? Para o primeiro ano. Esse assunto, ele pode vir, né? Não é muito frequente, não é muito recorrente, mas ele pode vir em alguns vestibulares, sim, e pode vir a ocorrer também no Enem,
tá? Então você precisa entender essas divisões do tempo geológico, as eras, os períodos, saber alguns desses eventos que foram acontecendo em cada um deles, tá? Que é muita informação de fato, mas é importante você conhecer que esses períodos e a que períodos estão relacionados a essas eras, tá? Pelo menos isso. Vamos lá, então? Então, na questão 1, você tem aí a questão que você vai definir, tá? O que é o tempo geológico. Olha aqui para mim. Então, na aula a gente falou que todas essas transformações, alterações, eventos geológicos, abalos sísmicos, movimentos das placas tectônicas que vão mudando a composição dos tipos de rochas, tá? Todas essas modificações das derivas dos continentes, todas essas modificações que foram ocorrendo ao longo de anos e milhões de anos, galera, foi modificando a forma de vida que estava sobre ela, né? Sobre esses sedimentos, sobre essas rochas, tá? E aí foi moldando e permitindo a adaptação de cada ser vivo presente nesses ambientes, marcando cada um desses eventos, certo? Então, o tempo geológico nada mais é que essas transformações que aconteceram nos sedimentos, nas rochas, ao longo de todo o tempo e que continuam acontecendo. Algumas mais perceptíveis, outras menos, mas estão ocorrendo. Vamos lá, então, para ver? Então, o tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformações da Terra. Assim como os seres vivos, né, galera, sofrem transformações, também os sedimentos, as rochas, sofrem essas transformações, formações. E isso faz com que elas modifiquem o ambiente e os seres vivos inseridos sobre esse ambiente também vão acompanhar essas modificações, tá? Vamos lá para a nossa questão de número 2. Questão 2 diz o seguinte: assinale dentre as alternativas abaixo aquela que corresponde, então, à era e o período em que nós estamos agora. Eita, prof! A senhora falou lá que dentro do El, né, Fanerozoico, tem lá o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, certo? E aí, quando a gente pensa em todas essas eras, a gente vai do inferior, que é o mais antigo, para o superior, que é o mais recente. Então, se a gente lembrar do nosso quadrinho, a gente vai ver que dentro de cada uma dessas eras, os períodos também acompanham essa mesma lógica. Os mais inferiores sendo aqueles que aconteceram, os eventos que aconteceram primeiro, tá? Então, vamos dar uma olhada nas opções. Ah, prof, ainda bem, né, que a senhora colocou opção, porque aí complica. Vamos lá. Então, você tem a opção A E. Letra A, era a era Cenozoica e o período era o terciário, ou nós estamos inseridos agora. Nós estamos na era Cenozoica e o período terciário. Aí, para essa resolução aqui, você vai ter que lembrar lá, né, galera, de cada período dentro de cada era, senão você vai se complicar. Aí vou dar um spoilerzinho aqui, que lá na Paleozoica a gente tem uma grande quantidade de períodos, aqueles nomezinhos, né, Cambriano, Siluriano, né, Carbonífero, tá? É a nossa era maior, que tem mais períodos. As outras Mesozoica, que é a região, né, o período mediano, e a Cenozoica, tô dando a resposta, né? Vamos lá. Então, elas vão estar com menos períodos. Vamos lá para a questão. Então, B, Mesozoica e período Cretáceo. Olha só, galera. Então, vamos por eliminação, tá? A primeira era a era Paleozoica. Lá no início, 200 e não sei quantos anos, né, antes de Cristo. Então, a letra D a gente já vai eliminando aí, né?
As letras B e a letra E tá no meio, né? É a nossa era mesozoica. Então, eu já vou eliminando também letra B e letra E, certo? Porque a gente está falando no mais recente, ok? Então, só pode estar aí entre a letra A e a letra C, Cenozoica, beleza? Ok, prof, então nós estamos na era Cenozoica, beleza, os grandes mamíferos, as aves aí proliferando, ocupando esses espaços, ok, os últimos mamíferos mais evoluídos, né? E aí você tem o que também? Os períodos, né? Quais são os períodos da era Cenozoica? E a mais recente, porque são só dois, justamente, terciário e quaternário. Mas então, a mais recente vai ser a opção quaternário. Então, a letra C. Nós estamos na era Cenozoica e no período quaternário, que é o mais recente dentro da escala aí geológica. Tá bom? Vamos seguindo. 3, questão do número 3. O que é extinção de espécie e quais as possíveis causas de sua ocorrência? A gente falou bastante, né, na aula sobre esses eventos que vão eliminando espaços, fazendo com que essas formas de vidas ali presentes não encontrem recursos necessários ou encontrem nesse ambiente competidores, tá? Ou vai ser uma falta de recurso alimentar ou competidores para aquele recurso. E aí, realmente pode acontecer aí esse processo de extinção, tá? Vamos lá, então? Extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento, então, dessas espécies ou subespécies ou grupos de espécies, tá? Pode ser uma extinção em massa, né? Essa extinção pode ser causada por insuficiente capacidade de adaptação. As espécies podem encontrar um fenômeno natural que ocorra no ambiente e esse fenômeno foi tão brutal, foi tão repentino que impediu alguns desses indivíduos, né? Ou no caso que a gente está falando de extinção, impediu com que esses organismos conseguissem tempo suficiente para se adaptarem a essas mudanças. E aí vão ser extintas. Condições ambientais diferentes, a gente acabou de falar, essas mudanças na alteração ou da luminosidade, a incidência da radiação solar, ou mudança no corpo hídrico, né? Alguma alteração que pode ser natural ou causada, provocada por ação humana, né? Também podem alterar esses ambientes e aí eles não conseguirem sobreviver. Deslocação por competidores na alimentação. Então, você vai ter um ambiente, você tinha um grupo X, Y, Z de espécies, e aí você vai ter um outro grupo de animais que vão estar competindo, né, por um recurso, pelo mesmo recurso. Essa competição vai vencer quem se tornar mais adaptado a essa predação, a essa busca desse alimento, tá? E aí, consequentemente, a espécie menos adaptada, que não conseguiu aí resistir a todos esses avanços aí desses predadores, acabam sumindo, desaparecendo por completo, tá? Extinção não sobra nenhum para contar a história, galera. Aniquilação por outros organismos, no caso o homem. Ai, como é? Pode colocar eu aqui. Como é chato, complicada essa questão, né, gente? Nós, infelizmente, seres humanos tão evoluídos, tão inteligentes que somos, provocamos a morte e dizimamos muitas espécies de animais, às vezes conscientemente, o que é pior, né? A caça ilegal, perda, destruição dos hábitos dessas espécies, né, provocadas pela ação humana. E também a questão de você capturar um animalzinho que está lá dentro da floresta e revender. Revender não, vendê-los, né? Comércio ilegal, é muito chato isso, galera, mas infelizmente isso acontece. E esses são um dos principais eventos que vão acontecer e que nós participamos, infelizmente, dessa perda desses animais, dessa diversidade. Ok? Essa foi, então, a nossa aula e as atividades. Gente,
Dúvidas? Choro e lamentação não, né? Aluno da mediação não tem choro nem lamentação. A gente aqui tem sangue nos olhos, a gente foca no que é para fazer e a gente vai atrás e vai solucionar, né? Então dá uma olhada em todo o material, em todas as aulas que já foram feitas até agora, né? Que a gente trabalhou até agora. Vai lá, surtiu alguma dúvida, alguma coisa, vai lá rever as aulas, tá certo? E a gente te aguarda com certeza construindo aí esse percurso, essa caminhada para o conteúdo do primeiro ano da mediação tecnológica, essa unidade 1 que nós estamos trabalhando. Nós ainda temos mais 2 unidades. Sangue nos olhos aí, força, coração batendo que vai dar tudo certo. Tá bom, galera? Eu vou me despedindo aqui de vocês. Um beijo grande e um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.